Olá, sejam bem-vindos a mais um AbaiCast e hoje nós estamos aqui com Nelson Lopes. O Nelson, ele é proprietário da Nelson Lopes Consultoria e, como ele mesmo diz, não precisa de mais apresentações. Vocês vão ver aqui muito conteúdo interessante nessa entrevista. Nelson, seja bem-vindo ao nosso AbaiCast. Olá, oi Fábio, tudo bem? A todos que estão participando, né? Todos os seus espectadores são fãs, que eu acredito que esse podcast é um podcast de sucesso. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece você estar aqui, Nelson, e eu tenho certeza que hoje nós vamos conseguir levar muita informação interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, claro, um prazer. Nelson, vamos direto ao assunto. Ótimo. Quais são os pilares necessários para um verdadeiro líder? Uau, fantástica pergunta. Hoje em dia, nas nossas capacitações, Fábio, o que a gente preza que um líder, acima de tudo, ele entenda o papel dele, não é? Ele é baseado em cima de comunicação, relacionamento e gestão. A base hoje de um líder de sucesso, ele vem em cima desses três pilares, aonde que ele, junto com a equipe dele, se ele não se comunicar, como é que ele vai saber das dificuldades tanto da empresa ou do seu grupo que ele gerencia? Se ele não se relacionar com essas pessoas, ou ser simplesmente um líder ausente, não tão presente, ou se ele não gerir a gestão do desempenho dessa equipe, como que ele vai metrificar se está indo para o caminho certo, se as metas estão sendo alcançadas. Então, quando a gente capacita uma equipe, que os clientes pedem, Nelson, vem dar um treinamento aqui sobre liderança, a base do nosso treinamento, ela ressalta esses três caminhos. Ele precisa se comunicar, se relacionar e gerir a gestão do desempenho da sua equipe. São conceitos básicos que se tem hoje, que todo líder, que a gente chama até mesmo propriamente dito das soft skills, né, as skills, as habilidades mais leves ou iniciais que se tem na liderança, que são necessários para eles. E de forma que você avalia, bom, isso aí, esses pilares, eles são formas de inspirar a equipe em momentos de crise? Sim. Ou no momento de crise existe outras maneiras aí para a sua equipe conseguir desenvolver o papel efetivo Sim, compreendo. para levar a empresa ao Perfeito. nível necessário? Bem, quando está existindo algo dentro da empresa que está destoando daquilo que foi planejado, uma meta de venda que não foi alcançada, problemas de relacionamento internos, algo que está desgastando, ele precisa ter uma visão macro, não micro, macro do que está acontecendo. É como se ele desse um passinho um pouquinho mais para trás para ver, opa, peraí, as vendas não estão sendo concluídas, não está acontecendo isso, por quê? É um quesito do mercado, que está hoje um pouco mais retraído, não é? Ou é um quesito da minha equipe, que ela não está bem qualificada, é um quesito de produtos novos, onde a equipe até mesmo não se sentiu seguro o suficiente para vender, é uma nova tendência de mercado. Então, toda vez que eu recomendaria, até mesmo para todos que estão participando do podcast, tem o cargo de líder, que exerce a função como líder, no momento que ele encontrar algo que destoa, que está fazendo com que não seja conquistado as metas dele, as métricas, dá um passinho para trás. O que está acontecendo? Pergunta para quem já tem ali experiência, oi Fernando, poxa vida, e aí, como é que está indo as vendas? Estão indo bem? Está tudo bem? Poxa, chefe, não está acontecendo legal? O que você tem sentido do cliente? Qual que é a devolutiva que o cliente está dando que não está comprando? E assim, consequentemente, junto com os demais da equipe. Porque daí ele tem condições de saber, opa, entendo agora o que está acontecendo. Porque se ele quiser na energia dele, e o que acontece, Fábio, é incrível, ele sempre vai querer resolver por ele. E em muitos casos eu tenho que trabalhar com a equipe para resolver entre ela mesmo. Né? Não estou dizendo que ele vai deixar à mercê, não é isso. Mas ele tem que entender quais são as dores da própria equipe dele, por que isso não está sendo alcançável. E trabalhar para que seja efetivo. Aí até a primeira ferramenta que eu poderia já até citar como exemplo, o ciclo do PDCA, que a gente aprende na administração. O ciclo do PDCA, quando eu tenho um planejamento, eu quero que esse planejamento ele seja executado à risca e que me dê resultado. Então, o ciclo do PDCA, o P é do plan, de planejar, o D é do do, de fazer, de você executar ele. Primeiro você planeja, depois você executa. C é de checar e agir novamente, action. Então, é como se fosse um círculo, que sempre você vai estar dentro desse ciclo colocando todos os seus projetos.
Então, essa meta que não está alcançando, o que está acontecendo nela? É um problema pessoal da equipe que não comprou a ideia de uma promoção, da venda de um produto, são problemas de relacionamento interno, de egos. Em muitos momentos você tem alguém que foi promovido para um cargo de supervisor, outros que são mais antigos falam, poxa vida, olha aí o puxa-saco, e aí o cara cai a produção dele. Isso acontece, então ele tem que saber, ele tem que investigar. E essa avaliação macro, quando você fala, dá um passo para trás. Você passou aqui, na verdade, uma visão de um administrador que Sim. consegue, né, ter essa percepção de uma maneira mais fácil. Muitos empresários não têm, vamos dizer, essa formação. Perfeito. E aí, quando você fala num olhar macro e num passo para trás, como que esse empresário, ou como que esse líder faria essa avaliação? Ele está vendo que tem alguma coisa que não está legal. Como que ele identificaria o problema, vamos dizer assim? Porque muitas vezes, ele pergunta para o cliente, e aí o cliente também Não pode sabe dar uma devolutiva não sabe dar uma assertiva. e aí até para não criar, né, uma animosidade, ele falou, não, tá bom, tá legal, foi bem atendido, Sim. e sai falando mal dali. Sim. Então, de uma forma real e efetiva, como que o líder consegue identificar, Metrificar e saber. Isso. Existem primeiras... o que eu recomendaria são duas vertentes. A primeira vertente, ou ele vai entrar no campo de ação da gestão para ver isso, ou ele vai contratar uma pessoa. Isso ainda continua sendo uma vertente. A outra vertente são contratar consultores, tanto pelo subsídio que vem do governo, que é através do Sebrae, Senac, pode fazer essa avaliação, essa investigação para ele, que ele tem um subsídio sobre isso, ou ele, até mesmo de uma forma tempestiva, em muitos momentos ele vai no Sebrae e no Senac, ele não tem, ou no Sesc, ele não tem consultores que tempestivamente vão já começar a fazer esse projeto, porque é um processo mais moroso, porque vem recurso do Estado e tudo mais, do governo federal e assim sucessivamente. Puxa, Nelson, não posso perder dinheiro, está tendo um problema que está grave, eu preciso que seja resolvido e investigado quanto antes. Contrata consultores. Sim. Então ele pode ir para uma consultoria para investigar essa dor principal dele, ou ele pode até mesmo, mas aí ele vai ter que se capacitar, ele vai entrar na linha de ação, ele tem que ter a visão e o feeling desse problema, porque pode ser um problema de logística, ele não entende nada de logística. Pode ser um problema de vendas, ele não entende nada de vendas. Puxa, as redes sociais caíram, as vendas online não estão dando certo, o que está acontecendo? Ele tinha que ter o conhecimento para isso. Então, eu falo isso com muito carinho, Fábio. Cada um no seu quadrado. O que é cada um no seu quadrado? Se ele trabalha na gestão financeira, administrativa e está tendo problemas que saem da responsabilidade dele, contrata profissionais para isso. Porque se torna mais uma resposta profissional e à altura do problema que ele está encontrando. Porque ficar tampando buraco com aquele cascalhozinho não dá certo. Vou chamar meu sobrinho aqui que meu sobrinho sabe mexer com isso. Vou chamar o vizinho aqui porque o meu genro que... Não, contrata profissionais, porque Campo Grande tem excelentes profissionais para isso. Nelson, é interessante você falar isso, porque a gente vê muito vou colocar uma dificuldade, né? Certo. Dentro do campo do marketing. Por quê? Porque o sobrinho faz, faz. E assim, hoje em dia, a possibilidade de você desenvolver o seu marketing, ele é muito mais fácil. As ferramentas estão aí, então cada pessoa consegue fazer isso, né, de uma forma mais pessoal. Sim. A questão é, qual o tempo que você quer dispensar para essa atividade? Sim. Porque se você tem lá o seu negócio, por mais que você saiba fazer o marketing, por mais que você saiba fazer as vendas, por mais que você saiba fazer o estoque, você vai conseguir fazer tudo. E a tua real função de líder, você consegue desenvolver. Sim, ainda desenvolver, justamente. Então, é o otimizar tempo. Às vezes você acredita que está economizando e, na verdade, você está perdendo muito dinheiro. Porque perder tempo, você está perdendo dinheiro. Uma das coisas que eu tento conscientizar os clientes é o seguinte. O valor da hora sua, vou colocar Fábio, proprietário da Baetê. O valor da sua hora administrando a empresa, se você colocar no papel, em muitos momentos ela é muito mais rentável para você do que você, um exemplo, está apresentando um podcast. Sim. Você entende? Então, para a empresa sobreviver, ela precisa de dinheiro. O que é mais rentável para eu ter como um senso estratégico? O Fábio é onde?
administrando a empresa. O cara é ágil, tem uma mentalidade fantástica, um cara à frente, estuda, se alimenta da informação. E quando eu te coloco como apresentador de um podcast, a empresa, poxa, está acontecendo alguma coisa lá que você deveria estar lá para ter uma agilidade maior na resposta, e você está aqui apresentando. Sim. Então isso acontece com o empresário, a certeza, porque ele quer economizar, e claro, todo mundo quer economizar, quer valorizar o dinheiro que está no bolso, isso é normal, só que agora a resposta que você vai ter, à altura do problema que você está tendo na sua empresa, não era melhor contratar alguém que entendesse daquilo realmente, Exato. do que eu ficar fazendo nas coxas? Sim. É a mesma coisa, eu acredito que a maioria já deve ter passado. Imposto de renda. Vamos fazer imposto de renda, é gratuito. Eu posso fazer eu mesmo imposto de renda. Mas se eu pagasse um contador, que é uma pessoa que entende, ele não poderia fazer de uma forma mais eficaz, uma dor de cabeça a menos, uma documentação que ele sabe que é necessária e eu nem imagino, e lá na frente pode me causar um problema. Então, essa é só para ilustrar que em muitos momentos eu preciso ter a pessoa certa para resolver aquele problema de uma forma pontual e não ficar resolvendo as coisas de uma forma amadora. Eu acho, Reativo. sim, justamente temporária. Porque hoje talvez você consiga, mas será que você vai garantir que o próximo problema você vai conseguir resolvê-lo? Sim. Então, por isso que eu recomendo, ou você vai pelos meios convencionais, ou a pessoa se dedica e estuda, e para estudar são 5 anos de administração. Ele vai querer pagar esse tempo, o empresário, que não tem tempo nem para gerir a empresa dele, ficar 5 anos no banco de uma faculdade. Mas nem por isso eu não incentivo que ele não o faça. Porque estudar sempre é um incentivo que nós fazemos, falamos. Realmente. Então, assim, na verdade, é você saber otimizar o seu tempo, Claro, sempre. né, e entender que você não vai conseguir estar em todos os setores ali. Todo esse processo é impossível. É avaliar aonde você atua de uma maneira mais efetiva e fazer a coisa acontecer, né? Exato. O que você vê que são, além disso que nós falamos, né, de você querer estar em todas as atividades, quais outras armadilhas você acredita que acontece dentro da vida de um líder? Uau! Mercado, tendência de mercado, oportunidades de negócio, tendências de mercado. Vamos falar do estado do Mato Grosso do Sul como a nossa referência principal. Nós temos a rota bioceânica, nós temos a rota da celulose, está vindo a rota da laranja agora também. Poxa vida, eu tenho que estar atento a isso? Claro, eu tenho que estar atento às sanções do Trump, eu tenho que estar atento à qualificação à carga tributária, está tendo uma nova resolução da carga tributária, o que isso vai acontecer? Então, eu tenho que saber economicamente como tem que ser estratégico, eu tenho que ter um contador que esteja atento também a essa parte tributária, eu tenho que saber me relacionar com a minha equipe, isso é quem faz é o RH, eu tenho que saber como que está a minha empresa no marketing, na visão dos meus clientes, isso é a parte de publicidade. Então, como que está meu estoque? Eu utilizo o mesmo estoque para as vendas online da loja física? Você está dando um tiro no seu pé, você não faz isso, você tem que separar os estoques. Já vi diversos clientes que chegaram para mim, Nelson, puxa vida, minha empresa já está há tanto tempo no mercado, em loja física, a gente vai para o online agora. Eu falei, dou os parabéns. Falei, poxa, que bom, você está indo no caminho certo. E a gente vai ter o mesmo estoque? Eu falei, cara, então agora você está indo no caminho errado. Porque você tem que ter estoque. Por quê? Porque para uma pessoa que está começando agora, gerir o estoque é muito difícil. E aí fez a venda online e o mesmo produto que só tem um na loja acabou de ser vendido fisicamente. E agora? Mas lá no site não foi dado baixo. O sistema não se comunica com a plataforma online. Então são série de fatores hoje que você está exposto. E o empresário, quer queira ou quer não, ele não tem a necessidade de dominar a temática. Mas sim, ele tem que ter a noção de como que está a empresa dele. Como que estão indo as vendas? O que é a tendência de mercado? Como que está indo até mesmo o dólar? O seu insumo, o seu produto vem de fora do Brasil? Você exporta, você não exporta? Você é um comerciante local? Quais são os melhores bairros? Onde que está sendo avaliados os melhores bairros em Campo Grande para você estar presente? Porque a base do sucesso de qualquer empresa, Fábio, eu tenho que estar onde o meu cliente está. O sucesso de uma empresa hoje é aonde estão meus clientes e é ali que eu tenho que estar. Interessante você falar isso, Nelson. E quando a gente fala de produtos e serviços virtuais, online? Bem, aí você tem que estar preparado para isso. Você tem que estudar o mercado e qual o tipo de plataforma que você vai utilizar. Até mesmo qual o tipo de serviço que você vai fazer. Entende? Referências, nós temos diversas hoje para você saber que tipo de serviço e como, até mesmo uma das coisas que eu mais recomendo para os meus clientes de treinamento, estude seu concorrente.
Estuda o seu concorrente, vê como é que ele está na rede social, como é que está o site dele, passa lá na frente, faz um cliente oculto com o seu concorrente, pô, sabe? Passa pela experiência, vê o que ele tem de diferencial e tenta abordar caminhos diferentes, de uma forma ética, de uma forma correta. Sim. Entende? Então hoje você está no online, é essencial, já era para você estar já 15 anos atrás, porque o online hoje, rede social, não é a temática do momento. Já foi a temática do momento rede social. É um complemento que você tem que Já ter isso. é o Tem que cartão de abordar antes. visita. Que empresa hoje que não tem um cartão de visita? Né, para você deixar, Nelson, meu cartão de visita é virtual. Tudo bem, mas você tem que deixar algo que marque a sua empresa ou você na mente do seu cliente. Né? Então, o cartão vou falar, a tendência de mercado hoje é a inteligência artificial. Tanto é que agora, dia 14, estamos lá no Sindimóveis, onde nós fomos convidados para dar uma palestra sobre o uso da inteligência artificial potencializando minhas vendas imobiliárias. O que tem hoje de tendência de mercado? Antigamente a gente tinha que se falava as realidades aumentadas, né, que você pegava no celular com QR Code, parece que a imagem saía do celular, você tinha diversas plataformas online onde que o produto, para você ter uma ideia, tem, não é o DeepSeek, tem uma plataforma, agora me fugiu o nome, que nesse mundo virtual que quando eu logava, acessava, parecia um jogo, mas na verdade era uma rede social virtual. E tinha as lojas da Nike, Sandbox, lembrei agora, a Sandbox. Quando eu entrava dentro da Sandbox, eu entrava em uma cidade que era um servidor, e ali tinha a loja da Nike. Era a loja oficial da Nike mesmo. Quando eu comprava uma camisa para colocar no meu personagem, é a otimização, é a personalização, e hoje em dia todo cliente quer ter um atendimento personalizado, isso fica até como uma dica de venda, eu comprava o meu produto, colocava no meu bonequinho online, a Nike, em questão de 20 dias, o produto que você comprou online, você recebia ele físico, sem você saber. Surpreendia, assim, as pessoas? Você entende? Então, que impacto que eu levei? Puxa vida, a mesma jaqueta, o mesmo tênis, a mesma camiseta que eu comprei para o meu personagem online, cara, eu recebi. Então, eu me identifico com aquilo. E é aquilo que eu mais quero estar relacionado. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu me sinto valorizado, eu me sinto visto. O seu cliente quer ser visto. Você começa até a acreditar que você é tão bonitinho. Só que a vida não tem ficha extra, não. É uma só e acabou. Lá no computador, pronto. Você tem várias. Mas só que o que isso representa? Que uma empresa hoje que investe no mundo online, ela está atenta ao mundo físico. Então, o fato de você, até mesmo retornando àquela ideia de ter um cartão digital, era importante você também, quem sabe, mandar um portfólio pelos correios para o seu cliente. Tudo bem, não é mais utilizado, então você pessoalmente vai lá, olha, poxa vida, você anotou meu cartão virtual, recebeu tal, mas hoje eu vim tomar um café aqui com você. A base do sucesso é estar entre onde meu cliente está. Mas para eu estar lá, eu preciso me relacionar. A base da primeira pergunta sua sobre o quesito da liderança. Se eu não me relaciono com a minha equipe, como que eu quero ter uma equipe que compre a ideia quando eu digo assim, vamos bater uma meta agora acima das demais? Ah, chefe, pô, peraí, já estava difícil aquela meta, e as desculpas vêm. Quer dizer, eu não estou próximo da minha equipe. Eu só sou uma pessoa que dá informação na minha equipe. Você está errado. Porque no momento que eu tenho que chamar a minha equipe, no momento que eu tenho que fazer com que ela fique acima das 18 horas, no momento que eu tenho que fazer ela trabalhar num sábado à noite, em uma ação de marketing, alguma coisa nesse sentido, eu preciso que essa equipe entenda o meu posicionamento como líder. É eu estar presente me relacionando com ele. O empresário é a mesma coisa, eu tenho que me relacionar com o meu cliente. Como que você se relaciona com isso? E isso daí é dica de vendas. O quê? É você tendo um pós-venda, sabendo a data do aniversário do seu cliente, qual é o nome da esposa, ele tem filhos, quando que fez aniversário, tanto o seu cliente quanto a primeira compra dele na sua empresa, levando um mimo para ele. Eu costumo dar mimo para todos os meus clientes. Todos os meus clientes. Por quê? Porque talvez naquele momento que eu estou entregando um produto, ele não consuma a minha empresa, algo da minha empresa. Mas eu estou ali presente na cabeça dele. Porque eu quero impactar ele com um presente que vai fazer sentido para ele. Uma bolsa de vinho de couro, dando um relógio personalizado com o nome dele, e é algo que não gasto nem R$ 200. R$ 200 para um cliente que me paga 20 mil, 30 mil, 100 mil, 150 mil, que é isso? Vale a pena o investimento, né? Dou um Rolex para ele que vale 1.000, eu estou tirando 150, estou ganhando 150. Sabe? Então, por que não? Porque os grandes fazem isso.
Se o grande está fazendo, está dando certo para ele, por que que eu, pequeno, não vou adotar uma estratégia dessa? E o personalizado, ele é interessante, né? Porque ele acolhe bastante, né, Nelson? Sim. Então, assim, vamos colocar num aspecto bem menor. Você vai num bar, num boteco, e aí você foi lá 2, 3 vezes, o garçom sabe teu nome. Falou Você não tudo. vai em outro, você só fica Claro, ali pronto. porque é legal você falar depois, não, vamos lá em tal lugar. Aí o garçom te chama pelo É, nome. Então você mostra sim, que ele te conquista. exatamente, que as pessoas parece que tem um carisma ali, né? Que te tratam bem. Então você não sai mais dali. E aí o garçom, o bom garçom, né? Ele já entende isso há mais. Claro, claro, ele tem essa E visão. dentro dessa perspectiva, a gente falando de garçom e relembrando também algumas coisas que você falou no início, na questão de promoção, de colaboradores e tal, eu lembrei até algo que foi passado, se não me engano, dentro de uma dos treinamentos do Sebrae, Perfeito. que fala aonde você tira o seu melhor garçom para colocar ele como gerente, você perdeu o melhor garçom e você perdeu o gerente. Vou te falar o que aconteceu comigo. Porque aí você tenta valorizar Justamente. alguém, mas coloca ele numa posição errada. Justamente. O que que acontece? Você foi pontual em um dos maiores problemas que acontecem aonde um empresário não tem um RH. É ele achar que o vendedor, o melhor vendedor dele, vai ser o melhor gerente dele. Um dos piores erros que acontece, isso aconteceu comigo em uma determinada empresa, onde eu era um dos líderes de venda dessa empresa. Aí eu fui promovido a subgerente e foi um caos. Na verdade, não deu certo. Por quê? Porque o fato acontece o seguinte: como vendedor e uma pessoa que se destaca na venda, ela tem um diferencial. Ela é criativa, ela vai atrás, ela não se acomoda na meta. Até mesmo eu tinha minha meta, que era acima da meta da empresa. É. Então sempre eu queria bater a minha meta. Porque eu batendo a minha meta, já superei já em tantos por cento a meta da empresa. Então não me focava na empresa, me focava no meu objetivo, que era a minha meta. Isso era com você. Era comigo. E sobre isso, eu batia todas as vezes a meta. Aí o proprietário viu a oportunidade e falou: nossa, esse cara é bom, pouco tempo aqui, se desenvolve, é criativo, faz isso, faz aquilo e tudo mais, tal, corre atrás. Preciso de você como supervisor. Eu falei: claro, poxa, quem que não gostaria de ter o reconhecimento há pouco tempo na empresa, de você se destacar, né, sendo visto dessa forma. Só que aí você sai tanto da operação e começa a entrar na gestão. E na gestão não tinha tanta experiência. Aí as coisas não fluíram como aconteceu. E aí ele perdeu um excelente vendedor e perdeu um péssimo gerente. Vou falar assim, um péssimo supervisor. Você entende? Então, um dos maiores erros, até para quem está assistindo, é empresário, não cometa o erro de você ficar iludido com aquele cara ou aquela pessoa que se destaca nas vendas, vai ser o melhor supervisor de vendas. Porque vender é uma coisa, supervisionar, gerir é outra totalmente diferente. Porque eu tenho as minhas estratégias, eu sei como fazer, sei os meus clientes, só que quando você é supervisor, você tem que entender que cada um é de uma forma totalmente diferente da sua. Até uma das maiores dores de clientes, de gestores, que não consegue fazer com que a meta seja batida, não consegue encaixar processos dentro da empresa por causa que a equipe não compra, é porque ele não sabe se comunicar. Ele fica sempre pensando que a forma dele é a forma correta. E dentro, quando até eu sugiro, insisto, que quem é gestor tem que fazer treinamento de liderança. Basicamente, trabalhar soft skills, as skills básicas, as habilidades básicas. O que é uma habilidade básica de um líder hoje? Saber se comunicar, é aquilo. Saber se relacionar com a equipe e gestão de desempenho. Gestão de desempenho, você tem como você dá um feedback, como você organiza as suas reuniões, quais são os tipos de indicadores que você vai colocar sobre cada equipe. Além disso, do quesito técnico, eu tenho o quesito pessoal, que é da forma como você se comunica. Até dentro do seu perfil, dentro de uma programação neurolinguística, possivelmente você é um sanguíneo com uma tendência não fleumática, mas talvez melancólica. Você fala. Isso traduzindo. O que representa? Você é analítico por um lado, mas em determinados momentos você se deixa talvez levar por uma emoção.
Sim. Da forma como você está sentado, da forma como você mexe a sua caneta, da forma como estão os seus olhos. Tudo isso, um líder, ele tem que estar com o radar dele ligado. Eu entrei nessa sala, vi quem estava aqui, já bati o olho para ver como a mocinha que está aqui com a gente, como que é o jovem que está no técnica e tudo mais e tal. Por quê? Porque se eu sou o gestor deles, eu quero que eles desenvolvam aquilo que tem que ser desenvolvido, aquilo que eles estão sendo pagos para fazer. Uhum. Quando não está acontecendo isso, eu sou o responsável, porque eu sou o líder. Sim. Eu não tenho que colocar a culpa no colaborador. Eu tenho que... Na verdade, eu acho que a tendência até das pessoas, de uma forma geral, é achar culpados para os seus próprios problemas, né? Porque a pessoa que não tem, tecnicamente, o conhecimento da liderança, sempre ele culpa os outros. Ele é o maior responsável pelo desempenho da sua equipe, positivo ou negativamente. Sim. Tanto é que o líder, ele executa o papel de liderança pelo exemplo e pela inspiração, não pelo mandar. Eu desenvolvo, tenho comportamento ético, tenho comportamento certo, sou efetivo, sou eficaz, demonstro para minha equipe que eu tenho resultado, comprei minha equipe, falando, o Fábio, o cara é top. Vamos fazer. Cara, nossa, eu vou me inspirar nele, já tenho um norte aqui. Porque como que eu vou cobrar da minha equipe sendo eficaz se eu sou relaxado, se eu sou o ausente, se eu sou o mentiroso, sou o que engana, sou o que grita, sou o que tem uma comunicação violenta? O seu burro, o seu estúpido, animal, você não sabe o que você está fazendo? Pô, não sei, porque ninguém me ensinou. Não pode falar isso, então. Fábio, por Gente, desculpa, viu? Eu me equivoquei. que é isso? Sabe, você tem que entender que cada um tem seu tempo de maturidade, ainda mais hoje, né, que você tem uma diversidade de pessoas ao seu redor. Cada um tem o seu tempo de entender as coisas. E a forma como você se comunica influencia totalmente. Para alguns, até mesmo quando você estuda sobre a liderança, o livro básico que se tem de liderança é Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Em todos os podcasts, entrevista, treinamento, eu falo desse livro. Porque ele é a base que se tem, é o livro de cabeceira que se tem sobre liderança. E sobre Daniel Goleman, ele fala que nós temos 9 estereótipos de liderança, mas eu vou exemplificar em 3. Então eu tenho, tecnicamente, um democrático, um autocrático e um liberal. Tem muitos momentos que eu estou sendo o autocrático demais. O que é o autocrático? Eu sou o centralizador. Sempre eu estou mandando, sempre eu estou falando. Vem uma ideia, eu falo, não, rapaz, não, há 40 anos que a gente faz aqui na empresa, é assim que funciona. Poxa vida, como que eu vou crescer numa empresa assim? Como que vai dar voz para trazer uma nova tendência e tudo mais? Porque sempre o cara está com o freio de mão puxado. E é ele que manda, ele que grita, ele que fala, pô, rapaz, você não sabe fazer, você é um animal. Na verdade, pô, ninguém me ensinou. Ele fala, não, você está contratado, você se vira em fazer. Eu tenho que te ensinar. Na verdade, tem. Dá seus pulos, né? É, o famoso dar seus pulos. E além disso, eu tenho autocrático, eu tenho democrático, que ele está próximo da equipe. Deixa eu te escutar. Fábio, como é que você está indo? Estou na minha gestão de desempenho, o Fábio tem 1 ano na empresa. Poxa, já sabe dos processos, está indo bem. Qual é a sua dificuldade? O que está acontecendo com você? Como você pode crescer mais, Fábio? Pô, Nelson, é assim. Eu tenho uma ideia legal. Olha, aprendi na outra empresa que era assim. Quem sabe pode trazer para cá? Pô, bacana, legal. Vamos construir isso. Aí o que ele faz? Fábio, escreve no papel essa sua ideia para a gente implementar aqui. Eu não absorvo ela para mim. Eu delego ela para você melhorar ela. Uhum. E eu tenho o liberal. O que é o liberal? Não, Fábio, fica à vontade. Faz aí, tranquilo. Qualquer coisa eu tô aqui. Não vai dar certo também. Sim, mas só que agora que vem o segredo que vai te chocar. Qual? Eu tenho que ser os 3 para cada um da minha equipe. Mas como assim, Nelson, que eu tenho que ser o liberal? Como que eu tenho que ser o autocrático? Na verdade, o papel principal numa liderança ela tem que ser a democrática. Nem sempre. Como que eu posso ser democrático e liberal se eu tenho novos colaboradores na minha empresa que não sabem os processos, que não sabem como vende, que não sabem utilizar o sistema, que não sabem como que é o produto? Nesse caso, eu tenho que ser o autocrático, o que comanda, o que lidera. Até o ponto dele se sentir confortável e eu ver que ele está dando resultado, aí eu me torno democrático. E depois de 2, 3, 4 anos, eu sou liberal. Então, para cada um dele, eu tenho que ter uma personalidade com o meu colaborador. É isso que hoje em dia é o maior erro que se tem nas empresas. Por quê? Porque eu sempre sou o mesmo para todos. E eu tenho que entender que você não pode ser o mesmo centralizador para aquele que já trabalha com você há 7 anos. Você está controlando uma pessoa que já sabe como fazer. Você tem que deixar ela fluir, você tem que deixar ela crescer.
Acaba espanando, né? Porque você cansa essa pessoa. Ela sempre vai ser a miudinha. E talvez é a pessoa que tem uma ideia fantástica, que vai te reduzir custo de alguma coisa, mas você trava. Então você também tem que confiar nas pessoas, só que confiar com controle. Que tipo de métrica que você vai deixar para que ela apresente resultados e o que você vai fazer caso não aconteça isso? Isso é planejamento. Então nós temos essas vertentes e eu inspiro de uma forma muito incisiva. Estude, não deixe de estudar, faz treinamento de liderança. É interessante você comentar isso, porque eu lembrei bastante do exemplo de um amigo meu, que ele, há muitos anos, ele já é gerente dessa empresa, não sei se é gerente, diretor, o que que é, mas ele desenvolve o trabalho dele muito bem. E ele tá ali, sei lá, tem uns 15 anos. E o superior dele trata ele como se fosse o primeiro dia. Então, é uma pressão desnecessária. Ele falou, a hora que eu atendo o telefone, eu já sei que eu vou tomar uma catracada. Porque o cara só liga para dar uma famosa comida de rato. Só liga para dar uma comida. Então, assim, ele falou, eu fico tenso a todo momento quando o cara liga. Eu falei, o que será que eu fiz dessa vez? E quando ele fala o que eu já fiz aquilo já. Claro. Mas toda vez é uma tensão. Então, eu não sei se às vezes é a questão de um treinamento ou de uma terapia claro. também, a pessoa fazer, porque ela deve ter algum problema. O que acontece é aquilo que a gente voltou nas primeiras perguntas. O líder hoje, ele se coloca na posição, e o empresário não sabe, daquele que ele acha que vai ser o adequado para aquela função. E ele não investe nessa pessoa, não investe no treinamento. Puxa vida, o Fábio, ele era antes o nosso coordenador e agora ele está sendo gerente da divisão América Latina aqui da Baetê. Ok, que capacidade que precisa polir no Fábio? Então, o empresário, o investidor, ele fala, Fábio, como é que você está? O que você precisa melhorar? Você sabe, você domina essa área de gestão e tudo lá? Pô, Nelson, olha, eu já li livros, eu tenho facilidade, como você sabe, daquilo que eu apresento como resultado, mas gerir diversas empresas, puxa, isso eu não sei. Ok, vamos fazer um treinamento então com você. Vou te preparar. A primeira coisa que tem que se fazer numa empresa para um novo colaborador é o fato de você preparar essa pessoa para ela exercer a função dela. Não simplesmente falar assim, ó, tá aqui, pronto, obrigado, qualquer dúvida, eu tô lá na minha mesa sentado lá no meu ar-condicionado. O empresário, ele tem que vivenciar a empresa dele. Não é gerir a empresa dele no todo, mas ele tem que estar presente daquilo que está acontecendo. Sim. Você entende? Então, eu não posso simplesmente colocar uma pessoa sem estar capacitado, sem conhecer os processos, dar um tapinha nas costas dela e falar assim, vai com Deus e me traz resultado. Faz o teu nome e leva o meu junto. Sabe? Então, quer dizer, tá dando um tiro no pé da empresa. O que ele precisa? E outra coisa, a seleção dessa pessoa foi adequada? Porque o que eu mais encontro, Fábio, é incrível. Sempre as pessoas falam, Nelson, a minha equipe de atendimento é horrível, puxa, eles são mal educados, eles não sabem se relacionar com o cliente e tudo mais e tal. Aí eu falo assim, me dá os currículos deles. Aí eu começo a ver o currículo. Aí eu falo assim, quem selecionou essa pessoa para essa função? Aí o dono da empresa fala, eu. Eu falo assim, cara, como que você pode colocar uma pessoa que está fazendo finanças para atendimento ao cliente? Mas como assim, finanças com atendimento ao cliente? Ela tem que atender. Nem sempre. Pessoas que têm tendências da área financeira são pessoas que são melancólicas e fleumáticas. São pessoas que pensam mais. Elas não têm a necessidade de se relacionar. No relacionamento com o cliente, coloque pessoas que gostam de pessoas. É verdade. Para estar na ponta, para estar num caixa de supermercado, para estar num balcão de uma loja, vendendo no varejo, você tem um departamento que tenha contato com o seu cliente, coloque pessoas que gostem de pessoas. Possivelmente, nos testes, adiciona teste de temperamento e veja quem são as pessoas que são coléricas e sanguíneas. Essas são as melhores pessoas para se colocar. Para estarem ali à frente. Justamente, que gosta de se relacionar, gosta de conversar, entende? Fica mais fácil, flui mais. A gente chama isso dentro da PNL de criar rapport. O rapport, o que é? É criar uma conexão com o meu cliente. Porque criar conexão com o meu cliente, ele se identifica como aquela pessoa sendo a pessoa ideal para ele que vai sanar a necessidade dele em buscar uma solução na dor que ele quer. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma casa.
E quando eu crio um vínculo com essa pessoa, simpatizei com o Fábio. Poxa, que cara agradável, que cara profissional e tudo mais. Isso foi bom para mim, quer dizer, eu confio mais em você. Agora, e quando isso não acontece? Tu acha que eu vou colocar meu dinheiro numa pessoa que eu não confio? Então, para você que está escutando isso agora, você coloca seu dinheiro, vai investir, vai comprar uma casa, um carro, em uma pessoa, em um vendedor que não gerou confiança em você? Você não vai, cara. E pode ser o carro, pode ser o Lexus, pode ser um Honda, pode ser um Porsche. Você não vai colocar o seu dinheiro naquele vendedor que você não confia. Você está com poder, né? Você está com poder de compra. Então você vai adquirir algo. E aí você decide aquilo que fica mais agradável para você. Isso, o perfil você avalia em todos os sentidos. Então, se você for comprar lá o seu Porsche, sua Ferrari, ou independente do carro que seja, seu Uno, você quer que a pessoa esteja devidamente vestida, seja devidamente educada, né? Sim, que seja agradável com você, educada, cordial, né? Que entenda aquilo que você queira, porque você está na expectativa de realizar um sonho, por mais simples que seja, até mesmo um jantar com a sua esposa, você quer fazer algo especial para ela. Agora, você gostaria de ter um garçom mal educado? Você gostaria de ter um cozinheiro que faz a comida de qualquer jeito, serve de qualquer jeito no seu prato? Você não gostaria. Então, eu tenho que colocar pessoas que gostem de fazer aquela função. E em contato com o seu cliente, na linha de frente, coloque pessoas que gostem de pessoas. Até porque nem todo dia você vai estar no seu bom dia. Sim, claro. Então, aquela que não gosta de pessoas e que não estiver no bom dia. O Darth Vader do Guerra nas Estrelas está ali com sabre de luz, querendo matar quem entra na loja. Né? Porque acontece até mesmo de você entrar na loja, você vê a postura, como você falou mesmo, até mesmo o seu marketing pessoal, a pessoa está encostada numa mesa de braço cruzado, olhou para o cliente falando, meu Deus, o que esse cara teve que entrar aqui agora? Aí você dá meia volta falando, obrigado. Não. A pessoa, ela fica, bom, tudo é energia, né, Nelson? Então, a pessoa parece que fica torcendo para que não chegue. Justamente. E aí, a postura dela já fala, né? O corpo já fala, se afasta, porque aqui eu não vou te atender bem. Né? Então, se você está com poder de comprar, você fala, claro, preciso disso. Meu dinheiro aqui. E o que eu acho engraçado é assim, a gente vai avaliando vários perfis de atendimento. Sim. Alguns lugares você é muito mal atendido mesmo de uma forma mais explícita. Assim. A pessoa às vezes não fala bom dia ou boa tarde. Não... Então fazer aquele trabalho dela que você fica até com medo de comer a comida que ela traz, você fala, não sei, tanto que ela magiou mentalmente isso aqui, você pode até passar mal depois, né? Mas esse é um ponto. E o outro é o excesso. Esses dias eu fui com a minha família no restaurante e a pessoa que estava atendendo a gente, ela foi, de princípio, muito educada. Na verdade, ela foi a todo momento muito educada. Sim, perfeito. Só que essa educação era um excesso. Então, assim, você estava conversando, aí a cada 5 minutos chegava, precisa de alguma coisa, tá? Vocês estão bem, olha, eu não tô aqui, então aquilo já incomodando. E a hora que a gente precisava mesmo, não achava, tava presente. Aí você tinha que virar e ficar 15 minutos com a mão lá para cima, para a pessoa ver. Sim, isso são processos. O que é um processo? O processo é uma forma de você desenvolver algo. Exemplo, você está com sede, você levanta para beber água. Tenho plena certeza que você, se tiver, por exemplo, no nosso caso que nós estamos nessa mesa, eu vou afastar minha cadeira para trás, vou dar a volta na mesa, vou sair e vou ver onde é que está a água. Não vou pegar, não vou subir pela mesa, vou atravessar. São processos. Então, o empresário, por isso que eu falo que eles têm que estar presente na empresa dele, para ele ver como ele pode melhorar os processos dentro da empresa. O que é conhecido isso, até mesmo trazendo uma informação na parte de gestão. Isso é chamado de POP. Procedimento Operacional Padrão. Na época que eu era gestor da Coca-Cola, né, gestor da qualidade na Coca, tudo era mapeado. Todos os processos, eles são mapeados. Para quê? Para que, da mesma forma como a gente toma uma Coca-Cola aqui em Campo Grande, vai ser o mesmo gosto em Aquidauana, vai ser o mesmo gosto em São Paulo, vai ser o mesmo gosto em Nova York, na China, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque ela tem processos anotados. Então, eu quero ter um bom atendimento. Como que eu posso criar um manual que exerça um atendimento que encante meu cliente? Então, eu vou descrever o que o vendedor tem que fazer na abordagem do meu cliente. Então, você está fazendo um processo, um POP de abordagem. Por isso que é importante o proprietário de uma empresa, ele saber gerir a empresa dele. Porque eu não tenho condições de capacitar todo mundo, mas eu posso criar um manual que quando esse colaborador novo chega na empresa, eu falo, olha, leia esses manuais aqui para você saber como a empresa trabalha. E ali dá um norte para ele.
Puxa, olha, quando o cliente chegar, eu tenho que sorrir, eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que apertar a mão dele com convicção, não pegar na mão do cliente de forma muito fraca, porque ele vai entender que eu não quero atender ele, porque tudo tem uma resposta. Então, fazendo o manual POP dos processos básicos já é algo muito positivo e você vai sair 200 mil anos na frente do seu concorrente, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Os grandes é uma cultura normal. As grandes empresas têm manuais para tudo, tudo é mapeado. Por quê? Porque quanto mais eu encanto meu cliente, mais eu ganho dele. Mais eu fidelizo e mais ele me indica, que eu acredito que quem está nos assistindo gostaria disso para sua empresa. Além do cliente fidelizar comigo, comprar mais de uma vez, ele me indica. O caminho das pedras é esse. Mas como que eu posso encantar meu cliente? Como que eu posso? Coloca no manual. Puxa vida, o vendedor tem que estar bem vestido, tem que estar com o uniforme muito bem passado, a higiene pessoal, o marketing pessoal dele. Então, isso são manuais que estão direcionando o caminho das pedras para que ele tenha sucesso. Isso se chama POP, Procedimento Operacional Padrão, e até mesmo nós desenvolvemos aqui em Campo Grande para as empresas. Bacana, a Lopes Consultoria, ela faz isso? Sim, desenvolve, já desenvolvemos diversos processos. Que o cliente fala assim, Nelson, poxa, melhora as minhas vendas. E em muitos momentos não é nem por um quesito do vendedor, mas sim da forma como está sendo operacionalizado o processo de venda dele, que está muito truncado, duas pessoas fazendo a mesma coisa, gera retrabalho, aumento de custo. Então, um procedimento operacional padrão, um POP, ele organiza cada um fazendo as suas funções de forma, não que seja automática, mas de uma forma eficiente. Forma que aconteça, né? Sim, justamente. Porque aí ninguém fica atropelando o trabalho do outro. Perfeito. E os próximos que chegarem já sabem, foi pontual. Né, Muito bem. Como prosseguir. Você falou da questão do cumprimento, né? Do aperto de mão. Certo. Tem coisa que incomoda mais do que você cumprimentar a pessoa com aperto de mão fraco, frouxo? Tem pessoas que não... O que demonstra, né? O nosso corpo, ele tem duas formas de comunicação, Fábio. A programação neurolinguística fala muito sobre isso. Nós temos a comunicação verbal, o que você escuta de mim, eu posso falar para você, bom dia. Agora veja a diferença. Bom dia, o meu corpo fala outra coisa. Sim. A minha comunicação tem que estar alinhada com a comunicação do meu corpo. Em muitos momentos, você é escorado, você pegando de uma forma frouxa na mão do seu cliente, não olhando nos olhos. No subconsciente dele, fala assim, rapaz, tem uma coisa que não está casando. Se no início que a gente falou sobre o rapport, eu tenho a necessidade de criar uma conexão, quando o meu corpo não alinha, quando ele não quer, estou cansado, já é 18 horas, já estou indo, já entrou um cliente. Que saco, vamos lá, vamos dar boa tarde. Boa tarde, eu dou com aquele boa tarde já cansativo, parece que você, cliente, está sendo um peso para mim agora. O cliente, o subconsciente dele vai falar, aqui não. E aí ele vem com aquela desculpa, só estou dando uma olhadinha, e era justamente a loja onde que ele tinha necessidade de comprar um produto. E ele fala, não, só estava dando uma olhadinha, porque ninguém gosta de ser maltratado. Não. Por mais que eu tente, na minha forma verbal, falar o mais adequado para o meu cliente, o meu corpo, quando eu não domino ele, ele fala também. Então eu cruzo os braços e falo assim, oi Fábio, como que eu posso te ajudar? Na verdade, eu não quero te ajudar em nada com esse tipo de comportamento. Porque você se lembra de braço cruzado quando seu pai ia te dar um puxão de orelha. Filho, isso é hora de chegar em casa, olha o que você está fazendo. O que é? Postura de autoridade. E dentro da programação neurolinguística, no livro O Corpo Fala, de Pierre Well, ele comenta que nós somos águia, que é a mente, nós somos leão, as emoções, e nós somos o touro, a parte do transporte das pernas e a sexualidade. Quando eu ponho a mão cruzando, eu estou fechando o quê? O meu coração. E o meu coração é emoção. E eu não quero ter emoção com você. Então, esse tipo de postura de braço cruzado é um gesto simbólico aqui que eu estou falando, mas tem muitos outros que simbolizam também o lado negativo de uma comunicação. O vendedor tem que estar polindo essa postura nele. Por isso que treinamentos são essenciais. O fato de você ler, e eu insisto, empresário, faça uma biblioteca com pelo menos 5 livros básicos sobre venda, sobre atendimento, sobre gestão, e distribui para a sua equipe. Nelson, mas eu não gosto de ler. Mas nada impede dele, na próxima reunião que tiver, ler pelo menos 3 páginas e sintetizar 3 páginas.
e você dá um bombom para ele, você dá um Ferrero Rocher, não vai dar uma Maria Mole com uma bexiguinha em cima. Faz alguma coisa que a pessoa se sinta prestigiada. Preste, né? Não é? Meu Deus. Que você está percebendo que ela está sendo valorizada nisso, sem ela saber. Por quê? Porque você surpreende, você incentiva. Porque até mesmo hoje o Poder do Elogio, né, que é um livro que eu recomendo para todos os líderes, o elogio está sendo esquecido. O fato de eu beneficiar as pessoas pelo mérito que ela está fazendo as coisas, falando, cara, parabéns. Fábio, fantástico o seu ponto de vista, a sua postura. Nelson, mas isso daí eu faço porque eu tenho que fazer. Cara, mas você fez de uma forma especial. E a pessoa fala, nossa, eu fui visto. É educação e reconhecimento. Sim, claro. Eu vejo que a educação parece que é algo, eu não sei se está se perdendo, nunca foi muito forte, né? Sim. Muito forte das pessoas, educação nunca, mas vai se perdendo cada vez mais, o dar licença, o obrigado, A gentileza. desculpa, as gentilezas. Sim. Então, o pedir desculpa parece que você está arrancando uma falando, perna nossa, da pessoa. que dor, sabe? eu tenho que fazer isso. É como se fosse algo absurdamente enraizado em você. E o pedir desculpas, o reconhecer que fez errado é importante. Humildade. Você agradecer, você elogiar, você falar. Por que que as pessoas têm a resistência em fazer um elogio ou serem minimamente educadas? Isso é muito complicado. Quando você comentou da questão das vendas, eu lembrei até uma palestra do Hélio Couto, Sim. professor Hélio Couto, ele falando sobre a questão da prosperidade. Perfeito. E aí ele foi comprar um televisor, foi numa loja. Na verdade, ele queria comprar 2 televisores. A hora que ele chegou lá, o vendedor ficou nessa mesma postura. Então não foi atender, não. Ele falou Lamento. que queria comprar 2 televisores grandes, que tem um valor significativo, e aquela pessoa perdeu 2 vendas. O problema não é só esse, porque ele vai em outra loja e compra. Sim, A questão é que aquela pessoa que não fez a venda fica reclamando da vida, Sim. que não está bem, que As quer vendas não estão acontecendo. as vendas não, desculpa, perdão. As vendas não estão acontecendo. Então, assim, você reclama de algo que você não está Você fazendo não está fazendo mérito. nada para mudar. Não, hoje em dia, é como eu falo, o líder tem um grande desafio. Imagina o dono da empresa de lidar com colaboradores assim. Não faço o que eu tenho que fazer e ainda reclamo por qualquer coisa. E eu insisto falar em todos os momentos que me perguntam sobre isso. Empresa não é ONG. Ela está ali para produzir, para dar resultado. O que é produzir e dar resultado? É grana. Não tem uma empresa que fala assim, não, eu quero muitos likes no meu Instagram. Não, ela abre para ter dinheiro. E ela quer pessoas que tragam dinheiro para dentro da empresa. Então ela quer pessoas que gerem resultado para ela. E hoje, quando você, até mesmo o fato de você corrigir alguém que está se destoando de uma postura que se espera dentro da empresa, a pessoa fala, não, você está sendo injusto comigo. Mas peraí, você não está desenvolvendo aquilo que tem que fazer. Ah, mas eu tenho que ter meu tempo, tenho que ter meu espaço, eu penso de outra forma. Tudo bem, você pensa de outra forma, mas a empresa trabalha assim. Ah, mas está errado assim. Então, ué, mas como que está errado? Você está trabalhando na minha empresa? Você assim faz, abre a tua empresa e vai trabalhar da forma como você quer. Sim. Sabe? Então, assim, hoje é uma geração altamente produtiva, eles são produtivos. É algo incrível a produção que se tem dessa geração. Mas, por outro lado, eles precisam ser incentivados, né, e instigados da forma com que eles entendam. E aí acontecem os choques de geração. Nós temos uma antiga geração que vinha do trabalho, que vinha da enxada, que vinha de fazer 2, 3 trabalhos todo dia, ralar para ganhar ali, e hoje em dia, quando você põe essa pilha, essa energia nessa geração, fazem, não, peraí, cara, eu vou ficar aqui fazendo um home office, que é mais prático, mais fácil, são ligados na tecnologia, tem uma mentalidade incrível, Sim. mas por outro lado, em momentos que ele tem que produzir mais, ele fica um pouco perdido. Então, o desafio atual hoje do empresário e dos gestores, do líder, é saber se comunicar, entender e produzir. E saber como bonificar eles. Eu vejo que o excesso de informação, Nelson, ele também atrapalha muito, Sim. né? Porque tudo acontece para distrair a gente. Então, essas distrações, a hora que você viu, perdeu meia hora fazendo outra coisa. E meia hora no dia de produtividade é algo muito relevante. Claro. Então, situações que antes não aconteciam, até por não ter uma tecnologia tão
acessível, Pontual, né? né? E tão pontual, hoje tem. Então você olha, tem uma tela, olha para outro lado, tem outra tela. E essas telas estão girando constantemente Com com informação. informações. Algumas Tempo real. você se atenta, outras não, mas você está buscando sempre uma coisa ou outra, ou para chorar ou para rir. E isso é muito complicado. É. E aí, o que que você aconselha nesse sentido para que as distrações não aconteçam, ou aconteça de uma maneira Menor possível. menor possível? Bem, nesse caso, sendo altamente radical, sendo honesto. Não usa o celular na empresa. Chegou, guardou o celular. Tem a necessidade, ele trabalha com o celular dele para a empresa, o que não é certo. Puxa vida, ele trabalha. Então começa a ter um celular corporativo, onde que você vai ter os aplicativos próprios da empresa e acabou. Não vai ter o Insta da empresa e acabou. Ah, Nelson, mas puxa, minha esposa está grávida, meus filhos estão no colégio, eu preciso ter acesso, então tudo bem. Então a gente vai ter uma política que seja de meio termo, mas a partir do momento que você não sair dessa política, você vai ser punido. Primeira forma básica é a comunicação verbal, a segunda por escrita, que são as advertências, a terceira, tchau e benção, para que ele entenda que existam regras, porque deixar à mercê também não tem como. Eu não incentivo celulares particulares dentro da empresa, não incentivo. Se vai ter, tenha telefones corporativos da empresa, porque até mesmo ele utilizando, caiu e quebrou o celular dele que ele utiliza dele na empresa, quem paga? Ele ou a empresa? Provavelmente a É a empresa empresa. você está usando para a empresa. Justamente. E aí é um sacrifício que ele fez lá nas Casas Bahia de um iPhone 23, porque ele sempre gosta de ter os melhores celulares, os mais caros, para fazer uma ligação e falar no WhatsApp como qualquer outro celular, entende? E a empresa tem que disponibilizar 6, 7 mil num equipamento desse. Sim. Sabe? Então são coisas que por isso que eu falo, o empresário ele tem que estar atento a tudo, ele tem que saber como é que está indo as coisas em todos os momentos. Uma política que se tem é que não se use. Eu trabalhei na Coca-Cola, na Caixa Econômica, na Vivo e tudo mais, então tudo é muito bem metrificado sobre isso. Por quê? Porque eu preciso que você esteja produzindo, não vendo o seu Insta. Ah, mas é rapidinho, eu estou conversando com você, a nossa mente, a tecnologia ela foi programada para nos deixar preso a isso. Porque a gente deixa no Vibra e o Vibra faz tanto você quanto eu aqui já vai bater o olho no celular. Isso é até uma das técnicas de marketing que a gente fala, que é o neuromarketing, é utilizado quando você até mesmo está no shopping center, você passa por uma loja que tem um perfume, você sentiu o cheiro daquele perfume, você já começa, da onde que é esse cheiro? Então tudo é feito para nos deixar preso ao marketing. Então tem a necessidade da tecnologia, as cores vivas, por isso que existe filtro no Instagram. Por quê? Porque sempre eu preciso apresentar uma coisa que vai me enaltecer para os outros verem uma coisa que eu não sou. E o Instagram, ele é para isso, ele é para isso. que você não é, né? Justamente. Por que você não tem o Facebook? Por que você ainda não tem o Orkut? Ah, não, porque a tecnologia já mudou. Cara, tecnicamente é a mesma coisa, deixar uma mensagem ali e colocar uma foto. Mas sempre eu tenho que estar renovando, sempre tenho que estar atualizando, por isso que você tem que estar trocando de celulares, por isso que sai o outro, sai um PlayStation novo, sai um Xbox novo, sai um carro novo, sabe? Porque a gente vive nesse consumismo. Uma eterna insatisfação também. Sempre. Parece que nunca você está satisfeito com o seu celular. E por isso que a tecnologia ela tem que ter regras dentro das empresas. Regras para que a pessoa produza e trabalhe, traga resultado. Ah, interessante, interessante. Isso é bastante importante porque, assim, as distrações, elas estão em tudo que é lado. E quando você fala, vou olhar o Instagram só um pouquinho, você não consegue olhar só um pouquinho. A hora que você viu, passou muito tempo. Não, já foi. Já foi. É uma fotinha, daí tem a outra, e tem a outra, esse é o primo, entra uma mensagem, você tem o Insta e também você tem o LinkedIn, e você tem ali diversas outras redes sociais. Aquilo vai te entreter. Sabe? E para você sair disso é muito complicado. Então, como você bem pontuou, tudo nos envolve para nos mantermos ali Ocupados. ocupados. Com informações fúteis. É verdade. Ou com informações que a gente quer se alimentar, que fortalece o nosso ego, né? Mas aí é uma força de espírito nossa, daquele que se desprende da necessidade do parecer, que as redes sociais é o parecer. Sim. Para aquilo que me traga realmente... Por que você não está, então, no YouTube escutando um livro?
em vez de estar nas redes sociais? É verdade. Por que você não está fazendo um curso de inglês? Se você usa tecnologia, as línguas hoje estão muito práticas em qualquer celular, mas você não está fazendo isso. Você está vendo piada. Você está vendo piada, você fica vendo pornografia, você está no joguinho, você acredita que vai ganhar R$ 200 no jogo do Tigrinho. Você está iludido, sabe? Você está iludido, você cai nessa rede e depois para sair disso é uma É dificuldade. muito difícil, né? Nossa, antigamente, vamos pensar antigamente a gente tinha espaços dentro da nossa empresa para quem consumia cigarro. Você lembra que tinha as áreas de fumantes, não fumantes? Hoje não existe mais isso. Poxa, que bom, o planeta Terra abdicou do cigarro. Não abdicou do cigarro, mas as pessoas hoje estão com um vício eletrônico. Hoje, em vez de eu acender o cigarro, as enzimas, ou todo esse processo químico que tem no corpo de satisfazer algo de forma temporária, se eu não me engano, acho que é dopamina, não tenho certeza se é, mas quem está escutando pode me corrigir, por favor, que é algo do prazer repentino, que ele é rápido, eu encontro isso nas redes sociais. Deixa eu ver meu Insta. Puxa, mandaram uma mensagem para mim, deixa eu ver o que é. Então, seu coração entra num frenesi que eu tenho isso. Mas espera aí, nesse momento eu estou trabalhando, eu tenho que produzir. Mas é rapidinho. E a opção de escolher também, né, Nelson? Então, se aquilo não te estimulou a dopamina devida, você vai passando para outras informações ali até você ter Até você, justamente, aquilo que você quer. Por isso tem que ser muito forte, por isso que eu falo, vai ler um livro, cara. Vai estudar, vai colocar a tua cabeça naquilo que vai te produzir daqui a 2, 3 anos uma condição de vida melhor, e essa é o que eu direciono. Em relação ao atendimento, quais as tendências que você vê emergindo para os próximos anos? Uau! A tendência que nunca vai sair do mercado, experiência do cliente. Sempre você vai estar atento o que faz com que o cliente entre na sua loja. Antigamente, anos 80, se tinha a necessidade de fazer as vitrines bonitas, né? Fazer uma vitrine chamativa e tudo mais. Hoje você vê que isso está mais customizado, está mais light, está mais focado em outros tipos de estratégia para colocar o cliente lá dentro e fazer com que ele tenha a melhor experiência possível. Cito como referência tanto um cliente quanto um amigo, Roberto Reck, proprietário da Panam. O seu Roberto, ele sempre tem no DNA dele essa necessidade de como que o meu cliente entra aqui. Quando ele entra, o que chama a atenção dele? Sempre ele se questiona sobre isso. Tanto é que ele tem o departamento de experiência do cliente. Coca-Cola tem, grandes corporações têm experiência do cliente. Então, hoje, a dica básica que eu dou, hoje não é tanto o fato de você agradar o cliente na sua publicidade. Eu tenho que saber como reter o meu cliente dentro da loja, fazendo com que ele tenha a melhor experiência possível. E aí são ações, desde o básico, como você falou, do marketing pessoal da pessoa, estar muito bem vestida, falar muito bem, argumentar bem, ser educada, cumprimentar, sorrir, olhar nos olhos, conceitos básicos. Mas além disso, por que esse cliente está vindo aqui? Quem indicou ele para vir aqui? Quais são os pontos quentes e frios da minha loja que eu tenho mais cliente e menos cliente? No meu site, qual é o tempo de permanência dos meus clientes em qual página? O que chama, o que é atrativo para o meu cliente na minha internet? Qual é o produto que é mais consumido na internet e na loja? Tudo isso eu vou estudando, vou tendo informação para isso. Entende? E aí eu vou criando as estratégias apropriadas para isso. Desde uma simples capacitação de atendimento ao cliente, para encantar meu cliente mais ainda, até de plataformas automáticas, sistema de CRM, sistemas de call center ativo. O que é um call center ativo? Aquele que liga, receptivo, aquele que recebe a ligação. Oi, tudo bem? Oi. Oi, Nelson, tudo jóia? Poxa, o senhor comprou da gente aqui há 30 dias atrás, como é que está o produto? Atendeu a sua expectativa? Estou fazendo uma pesquisa com ele. Então eu percebo aqui que eu estou... Oi, Fábio, tudo bem e tal? Poxa, recebemos a sua reclamação. Primeiramente, olha, 1000 desculpas pelo que tenha acontecido, por mais que não tenha sido problema meu, mas eu estou pedindo desculpa, olha, estou aqui à sua disposição, estou indo pessoalmente resolver isso, a situação da sua reclamação se encontra dentro dessa forma, sobre isso eu gostaria de dar um voucher de tantos num produto, vem aqui, o produto está de graça numa nova versão para você, você vai passar por essa experiência, você vai pular de paraquedas com a gente, você vai para a lua com a gente, você tem uma barra de chocolate especial que eu trouxe da Alemanha aqui para você. Eu tento fazer o máximo possível para que esse cliente fala, puxa vida, eu preciso comprar. Mas espera aí, mas tem o Nelson. Mas espera aí, mas tem o Fábio.
Ah, tem a Lopes Consultoria. Ah, tem a Baetê. É a descarga emocional daquilo que você adquiriu, né? Então, o momento que você consegue ter essa percepção de que você é importante ali dentro, Sim, claro. Quem não quer se sentir importante dentro de uma empresa? faz toda a Só o diferença. fato de você falar de um vendedor, me chamar pelo nome, que você citou o caso do garçom, o garçom sabe o seu nome, é ali que eu vou. Por quê? Porque ele tem o melhor chopp? Talvez não, mas ali é onde que eu sou reconhecido, se eu sou lembrado. Você vai aonde você é lembrado. E em muitos momentos, esse vendedor que fez um atendimento especial, onde você se sentiu bem acolhido, você volta para comprar com ele. Ele está atendendo um cliente. O que você faz? Espera. Você espera. Imagina você ter um cliente que te espera. Ele fala: olha, o dinheiro está no meu bolso, vou gastar com você, mas eu estou te esperando, fica tranquilo. Cara, você chegou no top dos top. É verdade. Você entende? Mas isso precisa fazer o quê? Um quesito cultural, você tem que treinar a sua equipe, você tem que preparar, você tem que ter toda a argumentação, você tem que colocar esse DNA da conquista do cliente para eles. Aí são treinamentos de atendimento ao cliente. Legal, Nelson. Bom, a gente está finalizando o nosso. Sério? Já? Não acredito. Não, para, padre. O que é isso? Você só conhece umas perguntas. Mas parece que foi só uma pergunta, que a conversa é muito boa e as instruções que você passou para a gente são incríveis. Mas antes, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma mensagem para as pessoas que estão Ótimo. assistindo aqui a gente. Então vamos lá. Então, sempre, como a gente tem uma cultura na Lopes Consultoria de sempre encantar e fornecer mais, eu vou dar 3. E cada uma delas eu vou dar dentro de um segmento. Primeiro, sobre liderança. Estude e leia livros. Livro que eu recomendo: Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Tá? Eu vou até... Posso dar um presente? Você me permite? Claro, por favor. Então, para todos que estão acompanhando esse podcast incrível, que eu estou encantado. Se você não me convidar de novo, você vai ter problema. Vai ver assim. Todos que estão acompanhando esse podcast, escreve nos comentários. Nelson, me manda o livro. Eu vou mandar esse livro de presente para cada um que for estar comentando. Acho que vai sair pelo Instagram, na plataforma. Vai sair no YouTube e a gente vai divulgar pelo Insta. Tá. Então, para quem tiver pelo YouTube, digita nos comentários: Nelson, manda o livro para mim. Você vê o comentário dessa pessoa, me passa o contato dela, ou dá para ver por ali. Sim. Eu tento entrar em contato, mando o livro para ela sobre inteligência emocional de Daniel Goleman. Muito legal, Nelson. Obrigado. A segunda dica é sobre atendimento ao cliente. Treine a sua equipe sobre atendimento ao cliente. Treine. Saiba da forma como você olha. Estude os conceitos básicos da programação neurolinguística, de você ver o comportamento do corpo do seu cliente, daquilo que ele não fala, da comunicação não verbal, mas se está agradando ou se não está agradando. Isso é um passo muito importante sobre atendimento ao cliente. E sobre vendas. Sempre trabalha, isso vai para o vendedor, sempre trabalha com uma métrica que é sua, não da empresa. Sempre a sua métrica supere pelo menos a 10% da métrica da empresa. Esse é um caminho do sucesso que você tem. Poxa, se eu tenho que vender 100 mil, a sua métrica é 110 mil. Porque você conquistando a sua métrica, você já bateu da empresa e ainda superou a mais. Quer dizer, quem não é visto não é lembrado. As pessoas vão te ver com outros olhos dentro da empresa. Nelson, que maravilhoso tudo isso que você passou pra gente. Ai, que bom, fico feliz. Estamos, muito felizes, encantados aí por toda a informação que alegria. que você veio trazer pra Muito gente, obrigado. pro público aqui da Baicast. E você pode ter certeza que você é sempre bem-vindo e a gente vai estender essa conversa Sim, aqui claro, vai ser um prazer. para algo bem mais expansivo, porque você tem muito conhecimento para trazer aqui pra gente. Sim, obrigado. Eu acredito que as pessoas, elas se encantaram com toda a conversa. Então, Nelson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Eu gostaria de, se você me permitir, deixar os nossos meios de contato. Por favor. Tem o Instagram, te convido a conhecer o nosso Instagram, que é Lopes Consultoria BR, no Insta, Lopes Consultoria BR, ou se você quiser mandar uma mensagem: Nelson, puxa, eu estou passando por esse problema na empresa, com a minha equipe de vendas, na equipe de liderança, o atendimento da minha empresa não está legal, manda para mim, a gente senta e conversa. O WhatsApp, pode mandar um WhatsApp, não tem problema. É 67, o DDD aqui do estado do Mato Grosso do Sul, 998 94 44 44. Facinho. 998 94 44 44. Tá? Convido a todos aí a estar nos conhecendo. Maravilha, meu amigo. Bom, agradeço mais uma vez aqui a presença do Nelson. Obrigado. Agradeço também a sua atenção. Agradeço
o tempo que você dedica assistindo aqui os nossos episódios do ABAICast. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar muito na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado e até a próxima.